Me chamo Sidney Felipe e vou comentar um pouco sobre nosso trabalho que tem como título Otimização de Semáforos. No início do ano, a nossa ideia de trabalho era totalmente diferente. Queríamos trabalhar com energia fotovoltaica, fazer uma estrutura, idealizar uma estrutura para a qual todas as vagas fossem cobertas e em cima ter painéis solares. Agradecimentos. Agradecemos primeiramente aos nossos familiares, amigos e pessoas que sempre nos apoiaram e acreditaram no nosso esforço. Ainda em tempos, agradecemos também ao canal Máquina do YouTube, ao Fala Clube Sorocaba e The Underground que nos auxiliaram com a pesquisa de campo, e especialmente o professor Maurício Miori, que sempre nos auxiliou quando necessário. Uma vez pela cidade e senti uma dificuldade em enxergar o semáforo, porque tinha um caminhão em minha frente. Então tive essa ideia, falei, por que não mexer no semáforo? Então joguei ao grupo, né, dei a ideia ao grupo que de imediato abraçou. Então começamos a trabalhar em cima desse assunto. Eu sou portador de deficiência visual, né, no olho esquerdo eu enxergo abaixo dos 10% e o olho direito é quase 100%, ele tem ali mais ou menos 98% de campo de visão. E assim como eu, né, me coloquei num lugar de pessoas com mais eficiência do que eu gostaria de saber, para dar início ao projeto, a gente fez uma pesquisa online, né, devido à pandemia, a gente não conseguiu fazer uma pesquisa de campo presencial. Usamos as plataformas do Google para fazer uma pesquisa e espalhamos por grupos de WhatsApp entre amigos para que a gente colhesse dados, né, se realmente era só eu que sentia essa dificuldade ou mais pessoas sentiam a mesma dificuldade. E foi apontado que algumas pessoas sentiam dificuldade por consequência de doenças nos olhos, na visão, catarata, enfim, entre outras doenças, ou mau posicionamento do semáforo, ou árvores que atrapalham a visualização e afins. Então a gente colheu esses dados para que a gente pudesse aplicar no nosso trabalho e ver a viabilidade desse projeto dar certo, para que atenda todo esse campo de pessoas que sentem alguma dificuldade em visualizar o semáforo. O primeiro semáforo foi instalado em 9 de dezembro de 1868 na junção de duas ruas próximo ao Palácio de Westminster, em Londres, na Inglaterra, onde foi feito por J. P. Knight, um engenheiro da época que era especialista em assuntos ferroviários. O semáforo tinha dois braços móveis e era acionado por cabos de aço, através de uma torre, parecido com os semáforos ferroviários da época, onde possuía duas lâmpadas a gás, uma verde e uma vermelha. O sistema de semáforos automáticos que conhecemos até hoje foi inventado por Garrett Morgan, um afro-americano nascido no Kentucky, onde foi instalado em 1923, no qual, alguns anos depois, vendeu os direitos e o projeto à Corporação General Electric, que deu andamento ao projeto.
Daltonismo. Estima-se que 8,5% da população masculina mundial apresenta falha na percepção dessas cores. Já nas mulheres, esse número fica na casa de 0,5% devido a fatores hereditários. No dia a dia, essa deficiência pode gerar perda de informações por não serem incluídas na sociedade, por terem falta de acessibilidade. Isso acaba gerando uma desvantagem para essas pessoas, uma vez que em todos os lugares há cores e informações. O primeiro estudo foi feito em 1798 por John Dalton, que era portador de protanopia, que é a dificuldade de enxergar a cor vermelha. A nossa retina ela é composta por duas células, que são chamadas de bastões e cones. Os bastões eles detectam apenas a luz e escuridão, sendo assim sensíveis a baixos níveis de luz. As cônicas detectam as cores, que são encontradas no meio da visão, do meio do nosso olho, a bolinha preta. Existentes 3 tipos de cones que captam cor, sendo vermelho, verde e azul. O nosso cérebro ele capta essa informação no nosso olho para poder interpretar as cores que a gente está vendo. O daltonismo pode acontecer quando uma ou mais células cone não estão detectando uma cor diferente do normal. Quando há 3 células cone ausentes, ocorre o daltonismo grave. E o leve ocorre quando há 3 células cone e uma delas não está funcionando perfeitamente. Ou seja, resumindo, o daltonismo é a falta de percepção de cores pela falha de absorção de fótons pelos cones da retina. A deficiência visual é a diminuição da capacidade de enxergar em algum grau onde não há possibilidade de correção ou reversão pelos métodos científicos atuais, ou seja, com o uso de óculos, tampão, terapia, cirurgia, entre outros tratamentos. Há também alguns casos onde as pessoas já nascem com a deficiência visual, ou em outros casos ela vai descobrindo no decorrer da vida por problemas hereditários ou por acidente. A Organização Mundial da Saúde, ela também fala que todas as pessoas que são cegas, entre aspas, elas possuem um pouco de visão, seja ela remanescente, elas enxergam um pouco, mas enxergam. E com o avanço da medicina e o desenvolvimento no campo de reabilitação dessas pessoas que enxergam pouco, alguns casos eles conseguem reverter, fazendo eles terem uma melhor qualidade de vida. É válido salientar também que algumas pessoas elas têm somente um campo de visão atuante, como é no meu caso. Sendo assim, a visão do olho bom ela acaba se desdobrando. O olho bom ele acaba, como que eu posso falar? Ele acaba trabalhando o dobro para poder compensar aquela visão que ela, entre aspas, é morta. Sendo assim, sem cuidados, corre um grande risco desse olho também ficar doente e perder grau de visão. Prezados senhores avaliadores, caros colegas que ora prestigiam a nossa apresentação. Meu nome é Leonardo Gomes, estudante do curso de Engenharia Mecânica e integrante deste seleto grupo. O que são os ODS? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. Está relacionada às necessidades humanas de saúde, educação, melhoria da qualidade de vida e justiça. Ambiental. Trata da preservação e conservação do meio ambiente, com ações que vão da reversão do desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos, até a adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas. Econômica.
aborda o uso e esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos, o consumo de energia, entre outros. Institucional. Diz respeito às capacidades de colocar em prática os ODS. Nosso trabalho visa atender aos objetivos e metas dos seguintes ODS. ODS 3. Saúde e bem-estar. O ODS 3 tem seu foco principal na saúde da população. As mortes em situações de trânsito constituem esta preocupação, expressas na meta 3.6, que tem por objetivo reduzir pela metade o número de mortes e feridos por acidentes de trânsito. ODS 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Este ODS trata, principalmente, do desenvolvimento da indústria, da inovação e da geração de valor. Para tanto, a infraestrutura é questão básica de suporte, onde no item 9.4, até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência no uso de recursos aumentada e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos, com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades. ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Cidades mais inclusivas, seguras, sustentáveis e resilientes a desastres ou a eventos incomuns são as metas deste objetivo, conhecido como ODS das cidades. Como a mobilidade urbana é fundamental para que o indivíduo exerça sua cidadania, a melhoria da oferta de serviços de transporte, com atendimento para todos os tipos de grupos, incluindo os em vulnerabilidade, mulheres, pessoas com deficiências e idosos, é o foco da meta 11.2. E agora eu vou falar sobre a proposta de inclusão social. Mobilidade e inclusão social. A estimativa é de que a resolução favoreça a inclusão de cerca de 8,5 milhões de brasileiros, que são daltônicos. Estudos mostram que 75% têm dificuldade em enxergar a cor verde, 24% a cor vermelha e só 1% a cor azul. Mais rara ainda é a acromatopsia, visão em preto e branco, que atinge 1 em cada 20 mil daltônicos. Metodologia. Inicialmente, o grupo fez uma intensa revisão bibliográfica, a fim de identificar os itens fundamentais para a criação de um novo método de visualização dos semáforos, utilizando as leis vigentes utilizadas no mundo, sendo assim diminuindo o índice de acidentes e melhorando a vida das pessoas com deficiência visual. Viabilidade e estudo de aplicação de um novo tipo de sinalização semafórico. Com o crescimento das cidades, o aumento da quantidade de veículos circulando se torna perceptível a importância das políticas voltadas à criação de novos meios de sinalização, que ajudem a suprir a necessidade da população. Esse trabalho teve enfoque na melhoria do fluxo de segurança, atentando para a possibilidade de implementação semafórica. A análise teve como base principalmente o Manual Brasileiro de Trânsito e a legislação complementar do CONTRAN e DETRAN. A implementação semafórica é a necessidade da mudança na atual configuração por fim de propor uma nova configuração. Objetivos. Nosso projeto teve como principal objetivo analisar a viabilidade técnica da implementação de um novo tipo de sinalização semafórica para auxiliar as pessoas que têm problemas visuais. Os objetivos específicos foram coletar os dados necessários para a análise da situação do trânsito, coletar dados de tráfego no cruzamento de avenidas, apresentar os riscos encontrados em cruzamentos de avenidas, averiguar a necessidade da implementação semafórica
Junto com todas as leis vigentes hoje no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, volume 5, a sinalização semafórica, apresentar a quantidade de acidentes causados por má visualização semafórica, por exemplo, como árvores tampando o semáforo ou impedindo a visualização do sinal ou placa em curvas e avenidas. Justificativa. Com o crescimento na quantidade de veículos em circulação nas cidades, isso pode acarretar em problemas de fluidez no trânsito, sendo assim causar efeitos negativos como o crescimento na quantidade de ocorrências de acidentes, a indução do desrespeito à sinalização, o descrédito em relação à sinalização, gastos necessários de recursos públicos, má visualização na sinalização e viabilidade reduzida por pessoas com deficiência, que é o foco do nosso projeto. Sinalização semafórica é um subsistema de sinalização que se compõe de indicações luminosas acionadas alternadamente ou intermitentemente por meio de sistema eletromecânico ou eletrônico, tendo a finalidade de transmitir suas diferentes mensagens aos usuários da via pública, regulamentado o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias. Formas, cores e sinais. Cada combinação de formas, cores e sinais que integra a sinalização semafórica possui significados distintos e transmitem informações específicas aos condutores e pedestres. Tipos de semáforos. A sinalização semafórica é dividida em dois grupos de regulamentação e advertência, de acordo com a disposição apresentada na Resolução número 160/04 do CONTRAN, anexo 2 do CTB. Critérios para implantação da sinalização semafórica. Para definir a necessidade da implantação da sinalização semafórica e posteriormente verificar sua eficácia, deve ser realizada os seguintes procedimentos. A sinalização semafórica tem de função como advertir o usuário da possível existência de obstáculos ou outra situação perigosa, onde ele deve diminuir a velocidade ou adotar medidas de segurança. Materiais e métodos. Nosso projeto tem por objetivo somente a melhoria da iluminação e otimização da visibilidade dos semáforos. Sendo assim, o cálculo de tráfego, tempo de abertura do semáforo, bem como a estrutura padrão, continuarão os mesmos da via onde for implementada. O que está sendo proposto como alteração e melhoria é instalação da barra de LED, que possui um kit apropriado para montagem e adaptação na estrutura atual. Substituição da moldura padrão da simbologia semafórica pela moldura que inclui o painel de LED para a indicação da símbolo Color Red, correspondente às cores da sinalização. A barra de LED, onde ficará situada a faixa de LED, deverá ser instalada desde o início da curvatura do poste, passando pela parte inclinada e seguindo até a moldura onde se encontra a sinalização semafórica, junto ao painel de LED, que indicará a simbologia dedicada aos condutores portadores de daltonismo. Protótipo de semáforo via Arduino. Escolhemos para a execução do nosso protótipo o Arduino Uno R3, por se tratar de um microcontrolador compacto e versátil que permite a integração com vários sistemas de forma fácil. Sua ideia é gratuita e possui vasta biblioteca de programas para execução de vários projetos. O Arduino já possui um kit básico de componentes que viabilizaram o desenvolvimento do nosso protótipo, tais como a placa microcontroladora TMEGA328, a faixa de LED RGB 5050, um protoboard, kit de fuse jumper, transistores, fonte de energia, entre outros componentes. Para o nosso protótipo, escolhemos utilizar a fita LED RGB 5050, que se trata de um tipo de fita analógica que tem todos os LEDs conectados em paralelo.
Ela permite que a cor desejada seja definida por todo o comprimento da fita e seja alterada de forma instantânea. Ela possui grau de proteção IP65, podendo ser exposta a intempéries sem prejudicar seu funcionamento. A ligação elétrica da faixa LED é bem simples e exige baixa quantidade de componentes. A alimentação de energia do nosso protótipo é dada através de uma fonte de 12 volts, energia necessária para acender todo o comprimento da faixa LED. Não podemos utilizar a alimentação diretamente da placa Arduino, pois a mesma pode fornecer no máximo 3,3 volts a 50 mA. Essa corrente é muito baixa e não tem potência suficiente para acender a faixa, por isso a necessidade de uma faixa externa. A placa é conectada a protoboard, que fará toda a interface de ligação entre a faixa LED, fonte de energia e Arduino. A protoboard é conectada à fonte 12 volts, que alimentará a faixa LED. Essa energia é ligada em um paralelo ao pino VIN do Arduino para manter a placa ligada. Transistores NPN são utilizados para garantir o fornecimento de corrente suficiente para a faixa, já que precisamos que os LEDs acendam a intensidade máxima, permitindo boa visualização durante o dia e durante a noite. Aqui podemos visualizar nosso protótipo simulando o funcionamento de uma sinalização semafórica. Foi feita a programação através do software do Arduino, a sua IDE, onde foram definidas as cores, o tempo em cada cor e os comandos de liga e desliga de cada cor. O tempo em questão pode ser programado de acordo com o tempo do semáforo onde ele for instalado. Podemos ver que ele segue a sequência padrão dos semáforos, onde faz o fechamento, abre a luz de atenção e fecha novamente. E o ciclo permanece constante. Programação Arduino. A programação do protótipo é bem simples e exige apenas as definições das variáveis referente às cores e relacioná-las aos respectivos pinos na placa Arduino. O comando análogo write é usado principalmente para atualizar o status dos pinos analógicos e também é usado para mapear os valores analógicos nos pinos PWM, que significa modulação por largura de pulso. Os pinos PWM são pinos de 8 bits, onde você pode definir o ciclo de trabalho em algum valor entre 0 e 255. O comando delay bloqueia a execução do programa pelo período de tempo especificado e nenhuma outra instrução pode ser executada durante esse período. Desta forma,
Enquanto o programa espera o final do delay, ele fica totalmente ocioso. Depois de ter a faixa conectada, controlamos a cor da faixa utilizando a saída PWM. Usamos o comando análogo write nos pinos 3, 5 e 6. Um análogo write, definido o pino e o valor atribuído seja 0, irá desligar a respectiva cor, e o comando análogo write com o pino definido e atribuindo o valor 255 irá ligar a carga máxima. O comando delay bloqueará o sistema, mantendo cada cor ligada conforme sua programação. Aqui podemos ver a faixa de funcionamento sem iluminação, ou seja, simulando funcionamento no período da noite. A filmagem está sendo feita a uma distância de aproximadamente 5 metros. Conclusão. Constatamos que a implementação do sistema auxiliar de iluminação seria viável, pois utilizaria o próprio semáforo existente, apenas fazendo pequenas adaptações, uma vez que o custo do protótipo é relativamente baixo, custando menos de R$200 e contendo controlador de Arduino, fita de LED e placa de LED. Esse custo do protótipo é baixo, pois a gente já vai ter a reutilização dos semáforos já existentes, mantendo a mesma fixação, mantendo a mesma fiação. A única coisa que vai ser adaptada ou otimizada seria a extensão do braço com a iluminação em LED e a extensão do fundo do holofote para colocar a placa de LED, que vai informar as pessoas com daltonismo a cor que está através de um símbolo. Tal otimização geraria maior inclusão social, inovação e modernidade para a cidade de Sorocaba e diminuição no número de acidentes. Para os trabalhos futuros, poderia ser feito um estudo referente à legislação e à possibilidade de reposicionamento dos semáforos ou reposicionamento da faixa de pedestre ou faixa de contenção de veículos, visando uma posição estratégica para que os motoristas que estão em primeiro na fila eles consigam visualizar o semáforo de uma maneira mais rápida e sem interferência, pois muitos carros eles não têm o para-brisa amplo. Muitos carros têm o para-brisa pequeno. Sendo assim, quando a pessoa está em primeiro na fila, ela não consegue enxergar o semáforo lá em cima, a cor que está. E muitas vezes na cidade de Sorocaba não tem o semáforo auxiliar, o semáforo que fica na metade do poste. Ou se tem alguma árvore tampando, atrapalhando a visualização. Então, poderia ser feito um estudo referente a isso, a reposicionamento de faixa ou reposicionamento de semáforo. E também um estudo sobre a poda de árvores e até mesmo a retirada de alguns itens que possam atrapalhar a visualização, podendo diminuir assim o número de acidentes.